Beleza. Então eu coloquei aqui, né, que o nosso tema aqui desse encontro vai ser alta produtividade com teste automatizado. E aí por que eu decidi colocar isso, né? Porque quem já trabalhou com testes automatizados pode perceber que ele gera uma produtividade muito alta para a gente na questão da gente não precisar ficar fazendo tarefas repetitivas, né? Aquelas tarefas chatas ali, repetitivas, por exemplo, ter que ficar testando software, em vez da gente focar no que realmente importa, que é ficar desenvolvendo. Porque o legal do desenvolvimento de software é você pegar uma funcionalidade, desenvolver ali, implementar, né, uma regra de negócio, mas você ficar ali testando ali, passando várias vezes pelo mesmo fluxo, isso acaba se tornando chato e às vezes você se desmotiva de estar trabalhando em um projeto porque você tem uma demanda ali, começa a desenvolver uma nova funcionalidade, só que você precisa ficar testando e isso acaba se tornando chato, né? Acaba se tornando cansativo. Só que quando você usa testes automatizados, você acaba eliminando essas tarefas chatas e repetitivas, você consegue focar mais, né, no desenvolvimento de software ali e acaba tornando o desenvolvimento mais interessante. E só que tem uma coisa, né, que a gente consegue perceber aí com vários desenvolvedores, é que alguns não gostam de utilizar testes automatizado, não tem essa prática, porque acham que vai mais atrapalhar do que ajudar, porque a gente tem que deixar um pouco o desenvolvimento para ficar pensando ali no teste e nos cenários de teste, né? Só que se a gente for parar para perceber, a gente já testa o software. Então, qual a diferença faz da gente automatizar o nosso trabalho? Até porque nossa função como desenvolvedor é essa, né? É tornar a vida das pessoas mais simples por meio da tecnologia, é automatizar o trabalho de alguém. Então a gente foca tanto em automatizar o trabalho dos outros, em melhorar a experiência do usuário, melhorar uma rotina que alguém faz e às vezes acaba esquecendo da nossa própria rotina, né? E se a gente for parar para ver, grande parte do nosso trabalho é testar o que a gente está fazendo. Então, às vezes, a gente demora mais tempo testando do que realmente desenvolvendo. Então, por isso que eu acredito que quando a gente testa o nosso software, a gente acaba elevando muito a nossa produtividade. E aí, o que a gente vai falar nesse primeiro encontro aqui de hoje, né? Então, motivos para automatizar os testes. Por que a gente deve automatizar os testes? Testes unitários e diferença, né, de teste para teste de integração. Quais são os princípios importantes para que um teste seja considerado unitário? E por que eu falo isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com testes automatizados, para mim era tudo a mesma coisa, né? Quando eu fazia teste de integração, eu achava que eu estava fazendo teste de unitário, e quando eu ia participar de um processo seletivo e me perguntava alguma coisa de unitário e eu me confundia. Só depois de um tempo, acho que quando eu comecei a trabalhar no Itaú, que eu fui entender melhor como realmente é um teste unitário, né? O que é um teste unitário e a diferença dele para integração, porque até então, nesse momento, eu só estudava sobre testes, eu nunca tinha rodado testes em ambiente de produção, né? Porque nos lugares onde eu trabalhava não era uma prática, mesmo sendo em grandes empresas, essas empresas não utilizavam como uma prática, né, em todos os seus projetos. E quando eu já fui para o Itaú, lá eles estavam incentivando muita cultura de teste, então a gente tinha que usar testes unitários. E o teste que eu estava fazendo era teste de integração e eu percebia que ele estava demorando muito para ser executado, e aí eu vou comentar também uma das diferenças, né? E ele demorava muito para ser executado, e aí como eu usava uma anotação lá do Spring Boot específica para testes de integração, ele dava problema lá na pipeline. E aí depois que eu fui entender que o teste que a gente tinha que rodar na pipeline é um teste de unidade, né? O teste unitário, não o de integração, né? De uma determinada etapa lá da pipeline de CI/CD, justamente porque esses testes eles precisam ser rápidos, né? Eles não podem demorar, como acontece com o de integração, né? Que além de demorar, ele tem algumas dependências externas, mas que a gente vai comentar mais pra frente. Quando fazer e quem deve fazer, né, esses testes, é importante a gente saber o que testar, que é uma dúvida assim, cara, muito comum. Eu percebo bastante assim, principalmente quando a gente começa a trabalhar com teste, o que eu vou testar, o que é importante, né, realmente eu testar, como é pensar no cenário de teste, isso acaba sendo bem difícil. E aí como é que a gente deve pensar para dividir aqui um teste? Então,
Motivos para automatizar os testes, né? Então, primeiro é algo que eu acabei já comentando, né? Que é eliminar tarefas chatas e repetitivas. Então, para testar um software, precisamos ficar inserindo informações manuais que podem se perder com facilidade. Então, por exemplo, estou desenvolvendo uma funcionalidade aqui, eu quero testar uma funcionalidade de cadastro de usuário. Então, se essa minha funcionalidade ela tem muitas validações, o que eu vou precisar fazer? E ela tem cenários diferentes, eu vou precisar ficar inserindo essas informações manualmente ali pelo Postman ou pela minha interface ali, web ou mobile. E eu vou precisar ficar inserindo essa informação várias vezes e testando, vendo como é que se comporta aquelas minhas validações. Então isso acaba sendo muito estressante, demorado, e isso acaba consumindo bastante tempo. Então quando a gente automatiza os testes, a gente ainda não vai precisar mas ficar toda vez inserindo essas informações. Porque a gente cria um cenário ali no teste, onde a gente passa ali no teste, né? Qual é o cenário que eu quero, por exemplo, eu quero que seja quando eu vou cadastrar um usuário, eu quero que seja verificado se o CPF desse usuário é nulo. Então eu crio um cenário para fazer essa verificação e se caso seja nulo, retorna uma exceção e eu faço o tratamento dessa exceção, né? Então já não preciso, toda vez ficar fazendo isso manualmente. E além disso, isso acaba sendo interessante porque, já comentando aqui desse outro ponto, porque quando a gente automatiza os testes, vou comentar os pontos aqui em seguida, né? A gente acaba gerando uma confiança melhor no nosso trabalho. Porque, imagina, se a gente está trabalhando em um projeto que tem pelo menos, se já tem 2 pessoas trabalhando em um projeto ou 3 pessoas, pode ser que em algum momento alguém vá fazer uma alteração em um código que você fez. E aí como é que você pode, primeiro, como é que essa pessoa ela pode garantir que aquela alteração não vai quebrar um código que já está funcionando, né? Ela vai ter que o quê? Fazer alteração no código e testar todo o software, né? Isso vai ser muito exaustivo, vai ser muito trabalhoso, já é chato às vezes a gente tem que ficar testando o que a gente fez. Agora imagina ter que ficar testando todo o software depois de uma alteração no código, às vezes uma alteração pequena. Então a gente automatiza, né? A gente faz a criação de teste justamente para evitar esse retrabalho, né? De ficar testando todo o software depois de uma alteração. E aí isso acaba garantindo para a gente de que sempre que alguém alterar alguma coisa no software, essa funcionalidade ela não vai parar de funcionar, ela vai continuar funcionando. E também com isso você consegue garantir que sempre quando você mandar o seu código para produção, se você rodar os seus testes, se tiver com testes ali automatizado, você vai conseguir garantir de que seu código não vai quebrar em produção. Já aconteceu comigo um cenário, assim, em um lugar que eu já trabalhei, em que tinha um sistema com uma grande quantidade de requisições. E aí o que aconteceu lá? Uma falha, né, do time, tinha os testes lá, e aí inclusive a gente estava trabalhando com a Apache Camel, o Igor estava trabalhando com Camel aí, e aí a gente deixou comentado lá os testes de software, né? Alguns testes lá, porque não lembro bem porquê, mas a gente acho que estava quebrando lá o teste. E o que acontece, né? Até uma prática. A gente tem que sempre garantir que todos os testes estão funcionando. Então, se você fez uma alteração, o teste parou de funcionar, você precisa corrigir na hora aquele problema para que esse teste ele continue passando. E a gente não fez isso. A gente não quis corrigir ali o teste, né? Que estava quebrando. A gente não... quando a gente foi subir para a produção, a gente deixou o código daquele teste que estava quebrando comentado. E aí o que aconteceu? A aplicação estava funcionando normal com a nossa nova funcionalidade, só que em um momento ela não funcionou. Por que ela não funcionou? Teve a alteração que a gente fez no código quebrou algo que já estava funcionando. E a gente percebeu que se a gente não tivesse comentado o código, se a gente tivesse deixado o código lá do teste descomentado e tivesse corrigido ele, a gente teria prevenido esse cenário que acabou acontecendo, né? Por conta da alteração do código. Porque a gente fez uma alteração, essa alteração gerou um bug no sistema e aí esse bug não foi identificado porque não tinha um teste para pegar esse bug, né? Para identificar.
E aí uma das grandes vantagens também da gente automatizar os testes é esse aqui, ó, prevenção de bugs. Então evita aquele problema do loop infinito de bugs. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas o que é esse loop infinito? Você vai lá, tá ali, desenvolve essa funcionalidade, beleza, o código está funcionando bonito lá em produção. Aí chega um desenvolvedor novo, então alguém altera um código e aí pega aquele código e aí manda para produção e acontece um bug. Beleza, aí alguém vai ter que corrigir aquele bug. E aí essa outra pessoa coloca a mão no código e corrige aquele bug, só que esse bug que ela corrigiu gerou um outro bug e ela não sabia. E aí funcionou lá, perceberam que tinha um outro bug, e aí alguém corrigiu, e aí então mandou para produção, gerou um outro bug. Se vocês forem perceber, isso acaba gerando um loop de bug, né? Então corrige um bug, manda para produção, está funcionando, gerou um outro bug, corrige, manda para produção, percebe que existe aquela correção, gerou um outro bug, e isso acaba gerando um loop infinito de bug. Então é bug que não acaba mais. E uma das coisas que mais geram custo para um projeto é isso, né? É você não fazer um bom código, é você escrever um código que fica gerando bug. E o pior é que quando você desenvolve uma funcionalidade, essa funcionalidade está pronta ali há um tempo. E depois quando você precisa corrigir ela por conta de um bug, isso acaba sendo muito mais custoso, porque você às vezes acaba esquecendo como você fez, você precisa reaprender o fluxo ali daquela funcionalidade, então isso acaba gerando um consumo muito grande de esforço, de energia e de recursos financeiros para as empresas também, né? E sendo que quando você trabalha com essa prevenção de bugs, isso diminui as chances de você ouvir reclamações dos clientes que descobrem erros de produção e você ter que parar tudo para resolver esse bug. Porque para mim a pior coisa é ter que dar manutenção em um código que eu achava que já estava pronto. É muito boa aquela sensação de você terminar uma implementação e pegar uma tarefa nova e depois terminar e pegar uma nova. Para mim ter que voltar para corrigir algo que não estava funcionando, isso para mim era horrível. E aí já aconteceu em projetos que eu participei em que eu não me preocupava, não fazia testes unitários, testes automatizados, eu não me preocupava com isso. Então eu fiz ali o projeto e eu saí do projeto, deixei um monte de bug. Assim, um monte de bug, e a pessoa que tinha me contratado ficou bastante frustrado comigo, porque primeiro eu não voltei para resolver o bug, eu tive que jogar essa bomba para outro desenvolvedor, né? E isso acabou gerando um custo muito grande ali para aquele cliente que tinha confiado no meu trabalho. E sendo que ainda tem outra coisa, sobre confiança no trabalho. Sempre quando eu não trabalhava com testes automatizados, o que acontecia? Eu entregava uma funcionalidade, às vezes era na correria, a entrega, e eu ficava morrendo de medo de na hora do cliente testar não funcionar. Então isso para mim era uma das piores coisas. Eu entregar a funcionalidade e eu ficava rezando assim, às vezes eu não queria nem participar da apresentação, não queria nem ver ali o cliente testando o software, porque eu morria de medo de acontecer um problema. E isso era porque eu não confiava no meu trabalho, porque se eu realmente confiasse, eu iria ali assistir, eu iria demonstrar para o cliente, e ele iria ver que eu estava fazendo um bom trabalho. Só que isso acontecia porque eu não automatizava os meus testes, porque se eu automatizasse os meus testes, eu ia ter confiança, né, de que aquele fluxo que o cliente está testando é um fluxo que vai funcionar, de que não vai ter um problema, ou que as chances de acontecer um problema são pouquíssimas. E outros motivos também é de parar de jogar dinheiro fora, né? Algo que eu acabei comentando aqui por alto, é que o tempo usado para ficar testando o código manualmente pode ser usado para outras atividades. Então, nesse caso que eu falei, que eu saí desse projeto, deixei um monte de bug, o cliente teve que contratar um outro desenvolvedor para resolver os meus bugs. Então, talvez se eu tivesse resolvido logo aqueles bugs ali, tivesse usado testes unitários e tudo, não tivesse gerado tanto bug, o dinheiro que esse cliente gastou com esse outro desenvolvedor poderia ser investido em outra coisa, ou então se eu tivesse continuado no projeto poderia até significar uma remuneração a mais, né, um bônus a mais, assim, ou algo do tipo. E eu percebo que cada vez mais as grandes empresas elas estão focando em uso de testes como uma forma de garantir uma qualidade de software, porque ninguém quer que o seu código tenha um time, né, de desenvolvedores em que esses desenvolvedores não confiam no seu trabalho, onde eles geram um monte de bug.
E isso acaba impactando ali em todo um processo de entrega, né, um período de entrega. E uma outra coisa também aqui, de confiança no trabalho, só para voltar, algo que já aconteceu comigo é, por exemplo, tinha uma biblioteca que precisava dar uma manutenção nela, era um validador de dados. Como se fosse uma implementação do Javax lá do Java, que faz a validação lá de dados. Eu precisava criar uma validação específica. Só que quando eu peguei aquela biblioteca para dar manutenção, eu fiquei com medo. Porque eu não conhecia a biblioteca, ela era uma biblioteca utilizada no cliente todo, né? No caso era no Itaú, praticamente vários sistemas usavam essa biblioteca. Então se eu fizesse uma alteração nela e essa minha alteração quebrasse alguma coisa ali, eu não ia saber e isso poderia gerar problemas em vários sistemas. Só que depois, quando eu vi que tinha testes ali, que primeiro que para a gente subir a alteração ali nesse validador, a gente tinha que criar um teste para o que a gente fez e tinha que garantir que está tudo funcionando, né? Que os testes automatizados estão tudo funcionando ali corretamente. Então, quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito confiante, então eu fui lá, fiz a alteração ali no código com confiança e eu não fiquei com medo de que isso pudesse impactar outros projetos. Então, isso mostra a importância da gente se preocupar em utilizar, né, os testes unitários aí. E também acaba sendo uma forma da gente documentar o nosso projeto. Porque quando a gente cria testes automatizados, principalmente se a gente vai falando de unitários, a gente cria pequenos blocos de códigos que ajudam a gente a entender o que o software faz. Então a gente cria ali um pequeno bloco de código que normalmente ele está testando um método nosso. Então se ele testa um método nosso, a gente está entendendo ali o que aquele método está recebendo de entrada, o que ele vai receber de saída. Então se for um teste de integração, é um teste que vai estar no nosso próprio software também, a gente acaba entendendo melhor o fluxo, né, que está sendo feito ali naquela aplicação e a gente acaba entendendo também, né, o que o software faz. E aí, como são vários métodos ali, são vários testes que são criados no nosso software, a gente consegue ver várias funcionalidades que tem no sistema e o que é legal que a gente pode ir testando ainda cada uma delas também. Então, o que é importante a gente saber, né? Então, existem diversos tipos de testes. Existe a pirâmide de teste, vocês podem dar uma pesquisada aí, mas o foco aqui com vocês não é falar sobre toda a pirâmide de teste. É principalmente os testes unitários e de integração, que é o que realmente os desenvolvedores mais trabalham, principalmente os unitários. Na maioria dos projetos que eu trabalhei, o teste que a gente tinha que cuidar mesmo era o teste unitário e em alguns projetos era necessário fazer o teste de integração, mas eram bem poucos. Então por isso que eu vou focar principalmente no unitário, mas mais para frente a gente vai ver sobre teste de integração, como criar, como utilizar. Mas basicamente o que seria, né, esses testes unitários? Para vocês entenderem melhor, imagina a seguinte ilustração, né? Tem ali um engenheiro um engenheiro aeroespacial e aí ele está desenvolvendo um avião. Imagina se eles desenvolvessem todas as peças do avião, já soubesse, né? Já tenho referências aqui de como que eu faço. Desenvolvesse todas as peças do avião, juntasse essas peças e testasse aquele avião somente quando tudo estivesse pronto ali, tudo integrado. Imagine o desastre que seria isso, né? Testar o avião somente depois de pronto. Então é a mesma coisa com software. Quando você testa o software só depois que ele está pronto, ou então testa aquela funcionalidade só depois que pronto, isso pode acabar gerando um certo desastre, né? Porque você não vai mapear possíveis problemas que podem acontecer. Então, por isso, quando os engenheiros, na verdade, né, eles estão desenvolvendo ali uma aeronave, o que eles estão fazendo? Só um momento, só rapidinho. Estão me ligando aqui, deixa eu só desligar aqui. Beleza. Tá me ouvindo aí, não é? Isso que eu tinha desabilitado aqui o áudio. Sim, sim. Beleza. Então os engenheiros, né, quando eles estão projetando ali uma aeronave, eles
testam isoladamente cada um dos componentes ali, né, daquela aeronave. Eles testam até a exaustão para que, se for para pegar um problema ali, eles pegam enquanto eles estão desenvolvendo o componente. E depois eles integram cada um desses componentes e testam eles de maneira toda integrada, né? Então, o objetivo dos testes unitários é o quê? É avaliar a menor porção de código, né? A menor porção de código que a gente pode desenvolver é o quê? São os métodos. Então, por exemplo, se eu tenho um método ali na minha aplicação, é aquele método que eu vou testar. É aquele método que eu vou avaliar o que ele está fazendo, eu vou criar um cenário de teste para ele, para a gente poder fazer essa validação de que se realmente ele está fazendo o que ele se propõe a fazer. Por exemplo, um método de obter saldo de uma conta. Eu preciso criar um teste para verificar se, baseado em uma entrada de dados, esse método ele vai obter o saldo da conta de um cliente. E aí eu vou fazer as verificações ali, criar um cenário para que isso seja feito e ver se baseado naquela entrada de dados, por exemplo, passando o ID de um cliente, eu quero saber, e se esse cliente existir no banco de dados, eu quero saber o saldo dele. Então eu preciso criar um cenário para isso, para esse método, né? A gente cria todo um cenário e a gente retorna a informação desse cliente e a gente consegue verificar se esse cliente ele tem algum saldo ali. Mas a gente está sempre olhando a menor unidade de código ali, né? No caso que seria um método. E aí para cada teste usamos uma entrada distinta que representa um cenário diferente. Então para esse mesmo caso do obter saldo da conta de um cliente, eu posso ter o cenário onde eu passo o ID do cliente e aí eu quero que seja consultado, né? Quando a gente fala de teste unitário, eu vou comentar mais para frente, mas eu quero que seja retornado um cliente com um saldo na conta e eu quero que seja retornado ali, e se tiver um saldo na conta daquele cliente, eu quero que esse teste passe, esteja ok. Se não retornar nenhum saldo, o teste ele deve falhar. Um outro cenário seria, eu vou passar um ID nulo, e o que vai acontecer se eu passar um ID nulo, né? Qual é o cenário que deve acontecer? Então, se eu vou passar o ID de um cliente que não existe, o que deve acontecer com esse cenário, né? Quando o cliente não existe? Mas tudo isso, se falando de uma única unidade ali, no caso seria um método, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, aqui está todo o software. E a gente tem esse cenário, vamos supor um cenário aqui onde eu tenho um método em que esse método ele acessa uma outra aplicação externa. Aqui tem uma nuvem, né? Ele precisa acessar uma aplicação externa, como por exemplo, vou cadastrar um cliente. Aí eu quero verificar se esse cliente ele existe no outro microserviço, em outro microserviço ou no sistema da Receita Federal lá pelo CPF. Aí eu quero fazer essa consulta nesse sistema externo. E depois que eu verificar que esse cliente existe, eu quero salvar no banco de dados. Só que o que acontece? Quando a gente fala de testes unitários, a gente precisa isolar esse teste para que esse teste, a gente teste realmente aquela unidade ali, aquele método. E a gente não tem uma dependência de componentes externos, como por exemplo, eu não quero realmente me conectar ao sistema da Receita Federal para verificar o CPF daquele cliente e se ele existir, eu não vou realmente salvar no banco de dados. Por quê? Porque se o sistema da Receita Federal estiver indisponível por algum motivo, o meu teste ele vai falhar. E sendo que o teste ele vai ser lento, né? Vai ficar lento, porque eu vou precisar depender da minha conexão com a internet, depender do sistema da Receita Federal, então isso acaba não sendo interessante, né? Por unitário. E se a gente está falando ainda de unidade, então como a gente está falando de unidade, a gente quer testar somente aquela lógica. Por exemplo, qual é a lógica? A lógica é consultar o sistema da Receita Federal. Se o cliente existir lá, me retorna alguma informação, alguma coisa dizendo que ele existe, aí eu posso fazer algum processamento, alguma coisa ali para aquele cliente específico naquele método, e depois eu vou salvar esse meu cliente no banco de dados.
Então, só que eu quero que essa lógica seja garantida, que esse fluxo ele esteja ocorrendo. Mas no meu teste unitário eu não vou realmente consultar o sistema da Receita Federal e não vou realmente salvar no banco de dados. Mas então, como é que eu vou construir esse teste, né? Como é que eu vou garantir de que realmente ele vai, por exemplo, estar fazendo o que ele deve fazer? A gente cria mocks. Então, o que seria mocks? A gente pode considerar mocks como um dublê, né? É chamado de dublê também. Por exemplo, eu crio um mock, né, de uma simulação de que esse cliente ele vai se conectar com o sistema da Receita Federal. Então, eu crio ali uma classe que vai ser um mock dessa chamada. E aí eu especifico ali no meu método de teste em que aquela chamada ela vai... que quando dentro do meu método aquela chamada for feita, eu quero que seja retornado algo. E aí quando eu for salvar aquela informação no banco de dados, eu posso, por exemplo, só verificar se realmente está inserindo aquela informação no banco de dados. Vou mostrar mais para frente aqui como seria isso na prática. Deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso mostrar para vocês aqui, para ficar mais claro essa explicação aqui. Deve enviar filme, maior pontuação. Por exemplo, aqui. Não, vou deixar para explicar melhor isso aqui depois. Mas basicamente é isso, né? A menor unidade ali do software. Então a gente está testando o método e se esse método tiver dependências externas, né, eu vou mocar essas dependências. Mas mais para frente a gente vai ver melhor como é que isso aqui funciona. Acho que alguém quer perguntar aqui, deixa eu ver. Pode perguntar, Igor. Quando a gente fala de teste de cobertura de testes, se refere ao teste unitário, né? Isso, exatamente. 70% dos cenários cobertos nos testes unitários, é isso mesmo? Isso. Quando a gente fala de cobertura, a gente está analisando testes unitários, somente. Então, quer dizer que se o seu teste unitário ele tiver com 70% de cobertura, quer dizer que 70% das linhas dos seus métodos ali, né, eles estão cobertos, né, do seu código ali. Tá com uma cobertura de teste, né? Então tem cenário de teste para essas linhas de código ali. Então a gente sempre fala de testes unitários. Beleza? Deixa eu ver aqui. E aí já seria, né, testes de integração. O que seriam esses testes de integração? Então seria você testar isoladamente não garante que duas unidades funcionem bem em conjunto. Como por exemplo aqui, eu criei o teste unitário, né, para esse cadastro de cliente, mas caso a minha conexão com o banco, né, esteja funcionando, né, ali no meu cenário real, eu quero testar minha conexão com o banco para salvar o cliente. Pode ser que a forma como eu implementei essa conexão com o banco, ela não esteja funcionando, né? Eu fiz alguma configuração incorreta e tudo. Então, será que quando eu for testar realmente essa funcionalidade, ela vai estar funcionando como ela deveria? Mesmo tendo criado um teste unitário, por exemplo, para testar essa minha conexão com o banco de dados, elas estão sendo testadas isoladamente. Mas será que quando elas se integram, o cadastro do cliente está se integrando ali com todos os recursos que ela precisa, será que realmente vai funcionar? Não tem como a gente garantir isso com os unitários, porque como eu falei, cada unitário testa somente um método ali específico. Já os testes de integração, o objetivo dele é que ele teste a integração com outros componentes, né? Como nesse exemplo aqui, se aqui fosse um teste de integração, eu iria testar o meu cadastro de cliente, eu iria testar a integração com o sistema da Receita Federal e iria testar a integração também com o meu banco de dados. E aí, com isso, eu conseguiria garantir, né, uma confiança maior de que quando o meu sistema realmente estiver funcionando,
esse meu teste, aquela funcionalidade, ela tá correta, né? Porque ela está realmente se integrando com todos os sistemas ali. E aí o já de integração já visa essa análise, né, dos componentes se integrando ali. Então testa com diferentes unidades, testa como diferentes unidades se interagem entre si. Como por exemplo, como a camada service interage com o banco de dados ou uma consulta de fonte de dados externas, que foi o que eu comentei. Então, por exemplo, eu tenho ali meu cadastro de cliente e esse cadastro de cliente ele precisa se conectar com o sistema da Receita Federal ali. Ou eu tenho o meu cadastro de cliente e aí quando eu for cadastrar esse cliente, eu preciso verificar se esse meu cliente ele existe no banco de dados. E aí para existir no banco de dados, eu preciso fazer alguma outra integração ali específica para consultar esse cliente. Seria só um exemplo, né? Então, porque às vezes quando a gente está testando alguma implementação, esse meu código ele depende de outros componentes, e onde um componente depende de outro componente. E aí esse teste está sendo feito de toda essa integração entre esses componentes, né? Então já não estou analisando mais somente uma única unidade ali. A gente pode ter como exemplo, né, o teste de uma API. Por exemplo, a gente tem uma API de transferir saldo entre contas de um cliente. Para me transferir o saldo de uma conta entre saldo da conta, né, entre o cliente, eu preciso verificar se o cliente existe. Para verificar, eu preciso verificar se aquele cliente que eu quero transferir existe. Eu preciso verificar se o saldo dele é positivo. E aí tudo isso são várias funcionalidades que estão sendo feitas, né? São várias integrações que estão sendo feitas e a gente precisa validar tudo isso, né? Então seria o fluxo real, seria a mesma coisa do que eu ia ali no meu Postman, no Postman da vida e testar ali a transferência entre contas de um cliente. Só que a diferença é que a gente está automatizando isso, para a gente não precisar ficar sempre repetindo essas informações ali manualmente. Caso ocorra alguma alteração, a gente vai conseguir garantir que essa alteração não vai quebrar ali o meu código também. Só que a diferença é que o teste de integração ele é muito mais demorado, porque ele depende, né? Como por exemplo aqui, ele depende de componentes externos. A gente precisa acessar uma fonte de dados externa, a gente precisa depender da conexão com o banco de dados, a gente precisa depender da internet. Então por isso quando a gente está falando ali de esteiras CI/CD, na etapa ali onde é executado os testes unitários, eles realmente precisam ser mais rápidos. Porque imagina, a gente tem ali, a gente cria um monte de testes de integração no nosso software, a gente manda para uma esteira ali de integração contínua, aí roda a pipeline, e aí para concluir o deploy da aplicação, precisa rodar todos os testes de integração. E imagine que cada teste de integração demore 2 minutos para serem executados, né? Ou então, sei lá, 5 minutos para serem executados. Então, se for esperar todos os testes serem executados, você vai demorar muito tempo, isso vai tornar o deploy muito, muito demorado. Então, isso acaba gerando custos também mais lá na frente, né, para o projeto. Então, por isso que os testes unitários eles precisam ser rápidos. Já os de integração, eles são mais demorados. E aí tem, dependendo do tipo de esteira ali de CI/CD, né, tem uma etapa que cuida somente do teste de integração. Então seria uma etapa somente para o teste de integração. Eu queria realmente analisar somente os testes de integração. E aí, só que isso depende muito de projeto. Mas por padrão, normalmente é os testes unitários que são rodados ali na esteira de CI/CD. E aí, para a gente trabalhar com os testes unitários, a gente precisa seguir alguns princípios, né, que são importantes para que o teste ele seja considerado unitário. E aí eram coisas que eu não me atentava antes também, depois que eu parei para analisar melhor. É que esses testes eles precisam ser rápidos, né? Então cliquei ali para executar o teste, executou. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui desse teste. Aqui eu vou clicar, eu vou rodar esse teste aqui. Então ele está executando aqui. Bora ver aqui. Acho que ele já executou.
Rápido demais. Deixa eu rodar de novo aqui. Então ele está executando. Aqui. Então para vocês verem, ele já está... Acho que ele está até um pouquinho lento aqui. É um teste unitário mesmo. Não tem nada de integração aqui nesse teste. Mas se esse teste já está demorando um pouquinho, né? Então agora imagina se fosse agora iniciou. Imagina se fosse um teste de integração, né? Quanto mais isso iria demorar. Então a ideia do teste é que ele seja rápido, né? Que a gente executou, concluiu, né? Então clicou ali para executar e aí ele deve ser executado imediatamente. Ele não deve demorar muito tempo. Demorou até 7 segundos aqui, então é rápido. Se fosse um teste de integração para validar essa mesma funcionalidade, né? Desse teste aqui, ele iria demorar muito mais porque ele ia precisar se conectar com o banco de dados, ia ter que, como a gente está falando de Spring Boot, ele ia subir todo o Spring Boot. Agora imagina, né? O teste tem que esperar subir todo o Spring Boot, iniciar o servidor ali, carregar todo o contexto do Spring Boot, e aí só depois disso ele ia conseguir, né, pegar lá a conexão com o banco de dados, verificar as informações, as integrações que precisariam fazer. Então isso consome bastante tempo. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, eu tenho um teste de integração aqui. Aí agora a gente não vai ver na prática, né, como é que a gente faz esses testes de unitário, de integração, mas é mais para a gente ver aqui como é que eles estão organizados. Aí aqui eu iniciei o meu teste de integração. Aí se vocês forem ver, é como se ele estivesse realmente iniciando minha aplicação aqui, ó. Ele iniciou o contexto aqui do Spring Boot. Então ele está carregando todo o Spring Boot aqui, tudo que o Spring Boot carrega. Então iniciou a aplicação, ó. Tomcat iniciado, iniciou na porta lá do Tomcat e tudo. Aí está executando, ó. Está demorando que só para ser executado. Agora imagina aplicações que tem, sei lá, 100, 200, 300 testes. Rodar todos os testes acaba sendo bastante custoso. Vou deixar iniciando aí, depois a gente olha. E aí esses testes, eles precisam ser independentes, né? Então, seguindo o princípio aqui, acho que eu acabei não comentando, passei batido, mas o princípio para que o teste seja unitário é esse princípio FIRST, né? Então, fast, independent, repeatable e self-verifying. Ignore aí o meu inglês, mas basicamente é isso aqui que significa... Ah, e tem o T aqui também, que é T de timely. Então eu vou comentar cada uma dessas coisas aqui. Então primeiro eu já comentei o fast, né, que ele precisa ser rápido. Independent, em que o teste ele não deve depender de outro teste para ser executado, né? Então independente da ordem que se você tiver 300 testes, independente se você executar o teste 200, 201, ou não importa por onde você comece a execução dos testes, um teste não deve depender do outro. Por exemplo, eu quero cadastrar um cliente. Só que para mim cadastrar um cliente, eu preciso receber uma mensagem do tópico do Kafka. Depois que eu recebo essa mensagem, eu preciso verificar se esse cliente existe. Então eu não preciso ter um teste que recebe uma mensagem do tópico do Kafka, salva esse cliente no banco, depois eu preciso fazer uma consulta com as informações desse cliente. E aí isso seria como se fosse um teste ali em cadeia, né? Onde eu executo um teste e só depois que eu executo esse teste eu posso executar o outro. Não, eles têm que ser totalmente dependentes, como se eles nem soubessem que um outro teste... Na verdade, eles nem sabem que um outro teste ali existe, né? Então aqui, ó, executou aqui o meu teste de integração. Aqui está o tempo que ele demorou, está dizendo 4 segundos, mas acho que foi muito mais tempo que isso. Beleza, então ele tem que ser independente, né? Um teste não pode depender do outro, então ele tem que ser repetível. O que seria isso? Um teste pode ser executado várias vezes e sempre deve dar o mesmo resultado. Não importa quantas vezes eu execute esse teste aqui. Cadê meu outro teste aqui? Não importa, se eu executar 100 vezes esse teste, ele tem que me dar o mesmo resultado. Ele não pode me dar um resultado diferente. Ele tem que estar sempre me dando o mesmo resultado. Se ele me der algum resultado diferente, quer dizer que o quê? Alguém fez alguma alteração no meu código ali e isso quebrou o meu código. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça.
Então ele tem que ser self-verifying. Ele tem que ser auto-verificável, né? Então um teste deve saber quando sua execução foi correta ou quando ela falhou. Então aqui, por exemplo, eu executei esse teste. Então aqui ele tá me dizendo aqui a mensagem, ó, tá verdinho aqui, então isso quer dizer que o meu teste ele foi executado com sucesso, né? Então quer dizer que tá tudo ok. Então, por exemplo, eu vou alterar alguma informação aqui, deixa eu ver. Se eu alterar só uma coisa aqui nessa string, eu vou rodar esse teste de novo. E aí uma pequena alteração que eu fiz aqui vai falhar esse meu teste aqui. Então a gente vai conseguir verificar aqui pelo próprio console aqui do IntelliJ, por esse painel aqui, que esse teste ele falhou. Deixa eu esperar ele executar aqui. Aqui ele mostra, né, quantos testes passaram do número total de testes. Eu posso executar todos os testes de uma classe, eu posso executar eles separadamente. Então aqui diz que o teste falhou, né? E aí a gente consegue ver também aqui, ó. É porque esse meu teste aqui, o que ele está fazendo, né? Esse aqui é um sistema uma aplicação que eu cheguei a desenvolver aí para um desafio que eu fiz há um tempo atrás, em que era um sistema onde ele analisa pontuações de filmes para saber qual filme tem uma maior pontuação. Então eu falo o identificador do filme e se eu informar o identificador do filme que tem maior pontuação, ele vai me retornar uma mensagem, olha, você acertou o filme que tem maior pontuação. Se não, ele me dá mais 2 chances, né, para me tentar acertar o filme. E esse meu cenário de teste aqui, quando a gente nomeia um teste, a gente precisa especificar o que o teste faz. Então eu estou dizendo aqui, ó, deve errar o filme de maior pontuação. Então eu vou dizer o identificador do filme e eu vou errar, né, que o filme que eu estou escolhendo ali não é o filme de maior pontuação, né? É o filme de menor pontuação. E ele deve me retornar mensagem. Então o que é esperado? É esperado que seja retornada essa mensagem. Você errou o número de vezes que você pode errar. Aí, o número de vezes que você pode errar agora é 2. Isso aqui é o que é esperado. Só que a mensagem que eu recebi foi: você errou o número de vezes que você pode errar. Você errou. O número de vezes que você pode errar agora é 2. Qual é a diferença? É que o que é esperado, eu tenho uma string aqui que está escrito você de. E já no atual, né, o que está sendo retornado de fato da minha lógica ali é você. Então por a string ali retornada estar diferente, então o meu teste ele está falhando. Então eu vou ajustar aqui e se eu rodar de novo, ele vai funcionar ali normalmente. Então com isso eu consigo verificar, né, se o teste ele realmente está funcionando ou se ele não está funcionando. E um outro ponto aqui, que é um princípio importante aqui, né, para a gente concluir do first, é que o teste ele tem que ser oportuno, né? Então ele deve ser criado no momento certo. E qual é o momento certo para a gente criar um teste? É o momento que a gente está desenvolvendo uma funcionalidade nova ali, que a gente está cuidando de uma nova implementação. Então sempre que a gente está fazendo alguma funcionalidade, a gente tem que criar um teste para essa funcionalidade. Mas aí quando a gente deve fazer esse teste, né? A gente deve fazer, algumas pessoas preferem fazer no início, então, que a gente chama de TDD, né, que é o desenvolvimento orientado a testes. O que seria esse desenvolvimento orientado a teste? É você começar o seu desenvolvimento já pensando nos testes. Então você já projeta os testes, ali você cria ali a classe de teste, por exemplo, vou criar uma funcionalidade para cadastrar um usuário, para cadastrar uma conta. Para me cadastrar essa conta, eu vou ter que ter um método cadastrar conta. Deixa eu ver aqui, acho que... Só a chamada termina em 10 minutos. Beleza. Pessoal, a gente pode dar uma pausa aqui, aí depois a gente volta 5 minutos, rapidinho. Beleza?